espiritualmente, né? Eu vou fazer um pequeno histórico da minha trajetória como escritor, para quem acho que a maioria de vocês me conhece como músico, né? Mas na minha vida, por incrível que pareça, a palavra escrita pintou bem antes da música. Eu era aquele moleque, eu acho que uma coisa meio assim, clichê até, aquele cara meio tímido, que faz as redações do colégio que a professora gosta e ajuda os colegas no dever de português. Eu era aquele cara, assim. Todo mundo dizia que eu teria minha vida vinculada à palavra escrita. Ninguém nunca disse para mim que eu seria músico quando me viu criança, assim. Mas a vida tem disso, né? Ela prega essas peças e a música acabou se manifestando antes do que eu tinha, do que eu escrevia, né? Eu sempre fui muito tímido, mesmo na música. A primeira vez que eu compunha desde que eu me lembro assim, de criança, mas a primeira vez que eu mostrei uma música para outra pessoa foi nos ensaios de Engenheiros da Bahia. Eu nunca tive muito assim, essa coisa de mostrar meu trabalho com as coisas que eu escrevia também, né? Em 2006, a editora Belas Letras me convidou para participar de uma coleção muito interessante, abordando os grandes times do futebol brasileiro, para uma coleção infanto-juvenil, né? E me convidaram para escrever sobre o Grêmio. O professor Luiz Augusto Fischer, que é um escritor muito bacana do Sul, escreveu sobre o Inter. E foi esse convite. Esse livro é muito importante para mim, apesar de não ser tão autoral, assim, porque quebrou o gelo de ver algo que eu tinha escrito publicado. E esse é o meu primeiro livro que eu lancei, meu pequeno gremista. Essa coleção ficou muito bacana. O Gabriel Pensador escreveu sobre o Flamengo, o Nando Reis escreveu sobre São Paulo. E eu tenho muito carinho por esse livro, por ter quebrado o gelo de eu publicar o que eu tinha escrito, né? A partir desse livro, a editora me convidou para escrever uma biografia. Tudo que eu não queria naquele momento era escrever uma biografia, quer dizer, parar, pensar sobre o que eu tinha feito, porque a gente faz as coisas com o coração, sem pensar muito bem, né? Pelo menos eu sou assim. Mas enfim, a editora insistiu muito, e eu me lembro que na época até eu tinha ido passar um fim de semana na Serra Gaúcha, em Gramado, onde eu gosto muito de ir, e esqueci de levar o livro que eu estava lendo na época, né? Preciso ler todo dia algumas páginas que sejam. E fui na livraria de Gramado procurando algum livro que eu me interessasse, uma livraria muito pequena, não encontrei nada que me interessasse muito diretamente. Aí vi lá no canto uma biografia do Slash, do guitarrista do Guns N' Roses, que vocês devem conhecer, né? E na minha mente estava aquela questão, se eu deveria ou não escrever a minha biografia. Eu peguei aquele do Slash, que é um livro que eu não compraria, se eu tivesse outras opções que me agradassem mais. Levei para casa e comecei a ler. E nas 3 primeiras páginas do livro do Slash já tinha acontecido mais coisas do que aconteceria em 5 vidas minhas, né? Ele já tinha bebido mais do que eu jamais beberei. A mãe dele era namorada do David Bowie, uma coisa que impensável para minha mãe namorar o David Bowie, né? Então eu disse assim, não tem nada a ver escrever a minha biografia. Mas continuei lendo. Na 10ª página do livro do Slash, eu não aguentava mais ouvir ele falar dos pileques que ele tomava, entendeu? Eu não tinha... Chega! Aí eu comecei a achar que eu poderia escrever a minha biografia, né? Eu acho que cada um de nós aqui nessa sala poderia escrever uma bela biografia, se tiver a manha de escrever, porque é tão importante quando as coisas que acontecem na nossa vida é a maneira como a gente se relaciona a essas coisas, entendeu? Mesmo uma tarde aparentemente um não acontecimento, que pode transformar esse nada num acontecimento, a literatura te permite isso, né? E assim nasceu, para ser sincero, que é o que mais se aproxima de uma biografia que eu vou escrever na minha vida. Além dessa biografia, tem 123 letras que eu escolhi para comentar, e tem um texto mais analítico do professor Fischer, né? Por que 123? É uma abobrinha. Eu não queria colocar todas as letras que eu tinha escrito para me forçar, pela primeira vez na vida, eu analisar um pouco mais racionalmente o que eu tinha escrito. Então eu arbitrei esse número 123 pelo 1, 2, 3, né? É uma escolha arbitrária para me forçar a ter que escolher algumas letras. E foi muito bacana, eu comento muitas delas, né? Enquanto eu escrevi, para ser sincero, me vinham à mente ideias para alguns textos que eu senti que estavam em outro tom, eram textos mais subjetivos, menos lineares. E eu ia deixando de lado e eu logo vi que ali estava a raiz de um outro livro, que é o Mapas do Acaso. Esse aqui também, além desses textos, tem 45 letras comentadas, né? Depois de lançar esse livro, muita gente começou a dizer que, como tu escreve bem crônicas e tal. Aí eu me dei conta que eu escrevia crônicas, porque na verdade eu nunca tinha parado para pensar o que diabos é aquilo que eu estava escrevendo, né? Na verdade, eu divido essas crônicas em notas mentais para uma próxima vida, né? Algumas delas irônicas. A primeira nota mental para uma próxima vida é lembrar-se que a vida é uma só.